Estudo do Apocalipse. Nós estamos tecendo comentários sobre cartas apocalípticas, que são cartas enviadas diretamente do céu para a igreja do nosso Senhor Jesus. E o que é a igreja? A igreja do Senhor Jesus é composta de servos. É claro que uns servos são bons, outros servos são negligentes, outros servos são mais ou menos. Enfim, há uma variedade na qualidade de servos. Mas uma coisa tem que ficar bem clara: as cartas são dirigidas exclusivamente à igreja, aos servos, aqueles que fazem parte da igreja, ou aqueles que estão dentro das igrejas. Bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, em todas as cartas, nós já vimos na carta de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, nelas nós identificamos uma coisa comum, que é a salvação eterna. O Senhor Jesus fala de uma forma preocupante com respeito à salvação dessa gente, dessas pessoas, porque muitos apresentavam obras, porém essas obras não justificavam os seus erros. O que muitas pessoas pensam que fazendo obras para Deus, servindo a Deus com amor, ora com fé, com dedicação, com perseverança e sofrendo provas por amor do seu nome, etc., ainda assim, isso não pode e jamais vai poder encobrir os pecados escondidos, as coisas erradas, as atitudes contrárias à vontade de Deus. Então, você que está me ouvindo neste momento e que está fazendo a obra de Deus, você nunca, jamais pode pensar que as suas obras, que as suas atitudes concernentes à obra de Deus vão encobrir os seus pecados. Nós não podemos deixar-nos enganar, porque os demônios se nos submetem, porque as pessoas são curadas, porque as pessoas têm entregado suas vidas para Jesus. Isso não quer dizer que nós sejamos santinhos, que nós sejamos perfeitos, que está tudo bem conosco. Não necessariamente, porque você pode fazer a obra de Deus e ainda assim ser ou ter um caráter contrário à palavra dele. Bem, cada um que examine-se a si mesmo, cada um que veja a si mesmo e tome a atitude de acordo com as cartas que o Senhor manda. Ele diz para uma: arrepende-te, senão venho contra ti. Arrepende-te, senão vou apagar o seu nome do livro da vida. Arrepende-te, porque senão virei contra ti como ladrão. E em todas elas, ou melhor, em 5 dessas 7 cartas, o Senhor Jesus faz advertências sérias contra aquelas pessoas que mostram serviços, mostram obras, porém também um caráter mau. Nós falamos de Tiatira, que era uma igreja que tinha obras, amor, fé, serviço, era serva, e também perseverança. Inclusive as últimas obras eram maiores, mais numerosas do que as primeiras. Porém, ela tolerava Jezabel. Não adiantava nada. Quer dizer que todo aquele trabalho bonito de amor e fé, perseverança, serviço, não pôde justificar, não pôde encobrir aquele tolerar Jezabel. Bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, essa Jezabel nós já vimos que pode ser um sistema, pode ser uma corrupção política, pode ser alianças políticas, pode ser mistura da sua fé pura, cristalina, com uma atitude ou um comportamento contrário
as coisas de Deus. Enfim, essa Jezabel nós já discutimos a esse respeito. Vamos agora, então, passar a outra carta. A carta de Sardes, a igreja em Sardes, diz assim o Senhor: ao anjo da igreja em Sardes escreve. Estas coisas, Jesus então, primeiro, verifica, minha amiga, meu amigo ouvinte, primeiro Jesus, ele identifica, ele diz para quem vai a carta. Depois ele se identifica quem é que está falando, quem é que está dirigindo essa carta. Então ele diz assim: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nós sabemos que os 7 Espíritos de Deus representam o Espírito Santo, representa a totalidade de manifestação, de ciência, de glória, de sabedoria, enfim, de tudo o que é necessário, de tudo que pode, tudo que é possível. Assim é o Espírito Santo. Esses 7 Espíritos nós já vimos lá, inclusive, em Isaías, quando fala dos 7 Espíritos, né? Fala sobre o Espírito de Jesus. Diz assim, com respeito ao Senhor Jesus, lá em Isaías capítulo 11, diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Quer dizer, das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele, sobre Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 7 Espíritos. Então, acreditamos que quando Jesus se identifica como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, é justamente isso: Espírito de conhecimento, de fortaleza, de sabedoria, do Senhor, do temor, etc. E as 7 estrelas. As 7 estrelas, lá no capítulo 1, versículo 20 de Apocalipse, diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, aí diz assim: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os anjos das 7 igrejas. Jesus tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas. Ele diz assim: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. O que ele quer dizer com isso? Conheço as tuas obras. Jesus conhece as obras de cada um de nós. Ele conhece tudo a nosso respeito. Não há nada, absolutamente nada. Nós já falamos isso na carta anterior. Porque como ele tem os olhos como chama de fogo, ele pode penetrar no mais profundo do nosso ser. E até mesmo perscrutar o nosso entendimento, a intenção do nosso coração. Ele sabe tudo. Ele tem tudo nas suas mãos. E não adianta a gente querer tentar encobrir os nossos defeitos, os nossos erros, com as nossas boas obras, ou a nossa fé, o nosso amor, a nossa perseverança. Tudo isso não tem nenhum sentido ou valor se há um caráter mau, se há uma intenção má, se há injustiças no nosso coração, no nosso meio, se a gente permite que haja coisas assim. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Normalmente a pessoa que faz obras, ela tem o seu nome, não é? A pessoa realiza uma obra para Deus, ela tem um nome. Então as pessoas conhecem-na pelas obras que ela realiza. Então, muitas são as pessoas, muitas são as igrejas, muitas são as denominações que têm nome, verdadeiramente tem nome, mas não está viva ou não estão vivas. Conheço as tuas obras, que tens nome. Quer dizer, muitas igrejas estão vivendo da glória do passado, estão manifestando-se ainda com a glória do passado. Tem nome do passado, tem nome de que vive, porém está morta. E é isso que é perigoso. É isso que é muito perigoso. Porque, minha amiga e meu amigo ouvinte, quantas pessoas são iludidas consigo mesmas, iludidas com as suas próprias obras. Eu sempre tenho
procurado examinar o meu coração, eu sempre descubro coisas erradas em mim. Eu sempre descubro que eu não tenho nada que preste em mim diante de Deus. Que eu sou um mísero pecador. Eu sempre peço que Deus tenha misericórdia de mim, compaixão, que me perdoe, que me purifique, que me lave. Porque você que não me conhece, minha amiga, meu amigo ouvinte, você me acha um santo. Você me acha uma pessoa muito boa, pessoa de Deus. Isso não tenha dúvida a respeito que eu sou de Deus, eu não tenho dúvida. Mas eu sou de Deus pela misericórdia dele. Porque sou tão cheio de defeitos, tão cheio de falhas, tão cheio de fraquezas. Às vezes, é como o apóstolo Paulo disse, né? Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E aquilo que eu não devo fazer, a isso é que eu faço. Quão miserável homem que eu sou. Em mim, disse o apóstolo Paulo, quer dizer, na minha carne não habita bem nenhum. E essa é que é a realidade. Mas, graças a Deus, e se por um lado eu vejo isso em mim, por outro lado eu vejo também que eu reconheço. A coisa mais gloriosa é você reconhecer, é você saber, é você reconhecer essa sua insignificância. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu me defino como o estrume do cavalo do bandido. É verdade, não sou diferente daquilo não, porque eu sei, eu me conheço, eu sei quem sou eu. E só a misericórdia de Deus para nos salvar, para nos guardar. E nisso eu vejo a grandeza de Deus, do amor de Deus. E eu não tenho vergonha de confessá-lo diante de vocês. E é bom que vocês me vejam assim, um homem que carece da graça de Deus, que carece de orações. Porque, sendo humanos, nós não temos nada para apresentar diante de Deus de bom, a não ser a fé naquele que nos justifica, que é o Senhor Jesus. Quando eu coloco a minha fé no Senhor Jesus, então Ele me justifica, Ele me limpa, Ele me purifica. É por causa dele que Deus Pai me ouve, me vê, me atende e tem compaixão de mim. Ah, se não fosse o meu Senhor Jesus, eu seria o mais desgraçado dos seres humanos. Minha amiga, meu amigo ouvinte, olhe para si, examine-se a si mesmo e verifique se você reconhece essa sua insignificância diante do Altíssimo, que você carece da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Então é hora de você falar com Ele, entregar sua vida em suas mãos, aceitá-lo como Senhor e como Salvador da sua vida. Estudo do Apocalipse. Quando o Senhor Jesus diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto, isso é muito sério, seríssimo, porque morto não é aquele apenas que está sepultado, mas aquele também que está aparentemente vivo, mas diante de Deus está morto nos seus delitos e seus pecados. Quando a pessoa vive nos seus pecados, ela está morta. Para Deus ela está morta. As suas rezas, as suas preces, as suas orações jamais chegam diante de Deus. Por quê? Porque ela está morta. Deus não pode ouvir mortos. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, é isso que Jesus está falando aqui com a igreja em Sardes, capítulo 3, versículo 1. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ora, quantas e quantas pessoas estão vivendo assim, iludidas,
enganadas pelos seus próprios sentimentos, enganadas pela sua própria aparência, pelo seu próprio nome. O coração a tem enganado. O seu próprio coração a tem enganado. Como? O seu coração lhe diz: olha as obras, veja que obras, veja o seu nome. E não faltam para ajudar aqueles que dão tapinha nas costas e dizem assim: olha, poxa, rapaz, que obra que você está fazendo, que trabalho, hein? Poxa, essa oração, a sua palavra, e uma série de elogios. Quando a Bíblia diz que aquele que elogia o próximo arma-lhe uma cilada. O elogio nada mais é do que uma cilada. Mas esse pessoal aqui da igreja de Sardes tinha nome de que vivia, tinha a glória desse mundo, ou tem a glória desse mundo, tem o reconhecimento do mundo de que é uma pessoa boa, que é uma pessoa religiosa, uma pessoa que faz obras, porém está morta. Está morta nos seus delitos e pecados, porque aparenta ou mostra as suas obras, ela pensa que isso justifica a sua vida afastada de Deus. Quantas são as pessoas que vivem assim? E eu fico impressionado como é que tem pessoas inteligentes se deixando levar pelo diabo, pelo espírito do engano. O espírito do engano. Aliás, o espírito do engano é o espírito dos últimos dias. É o espírito do anticristo. É o espírito do ecumenismo. É o espírito que faz abraçar a todos. Todos são irmãos. Afinal de contas, todos são bonzinhos. Todos são criaturas de Deus. Enfim, mas na realidade não é isso não, minha amiga. A porta que leva e conduz à vida eterna é estreita e apertado é o caminho. E são poucos os que acertam com ele, conforme o Senhor Jesus disse. São poucos. Ah, meu Deus, é tão duro, é tão difícil, é tão doloroso saber que tanta gente tem sido enganada por si própria, pelo seu próprio coração enganador. A Bíblia diz que o coração da gente é muito enganador, sabia? Ah, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo no coração. Vai atrás do seu coração que você vai ver para onde você vai parar. Quantas pessoas estão casadas hoje porque foram atrás dos seus sentimentos, os sentimentos do coração, não é verdade? Você que está me ouvindo aí, que casou, fez um péssimo negócio, hoje está separada ou separado, seu marido ou sua mulher está nos braços de outro ou de outra, seus filhos separados do amor, do respeito, divididos, tudo por causa de um coração enganador. Não, minha amiga, meu amigo ouvinte, não dê atenção ao que o seu coração lhe diz, porque ele é corrupto, profundamente enganador, salvo quando ele é dirigido pelo Espírito Santo, salvo quando ele é cheio do Espírito Santo, salvo quando ele é humilde para obedecer a palavra de Deus. Veja, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives. É uma pessoa de renome, uma pessoa muito conhecida. É uma pessoa que aparece no rádio, na televisão, nos jornais, nas revistas. É uma pessoa que tem um nome grande diante desse mundo. Mas diante de Deus, o seu nome está escrito numa pedra, pois essa pedra não é aquela pedrinha branca, não, é aquela pedra lá do cemitério. É aquela pedra que diz assim: aqui jaz fulano. Diante de Deus, o nome dela está escrito numa pedra do cemitério. Ele diz assim: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Quer dizer que havia um restinho que estava para morrer. Então Jesus está falando: consolida, sê vigilante, vigia, para que esse pouquinho não se perca, não morra também, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Quer dizer, o Senhor Jesus,
ele intercede por nós, sabia? Ele intercede por aqueles que são dele. Ele intercede por aqueles que clamam pelo seu nome. Porém, quando nós cometemos atos indignos, quando as nossas obras não são íntegras, então como ele pode interceder por nós junto ao Pai? É a mesma coisa, por exemplo, um advogado que vai defender uma pessoa que é culpada. Como que o advogado vai ter argumentos para chegar ao juiz e dizer, olha, meritíssimo, o réu ele não tem culpa, ele não matou, quando na realidade ele matou, quando há provas de que ele matou. Então, o advogado de defesa vai se sentir indefeso, impotente, diante dos argumentos do advogado que acusa. Minha amiga, meu amigo ouvinte, o Senhor Jesus é o nosso advogado, mas ele não pode justificar-nos enquanto nós mantemos o nosso coração rebelde, enquanto não há confissão, enquanto não há reconhecimento, humildade de dizer, ó Senhor Jesus, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu fiz aquilo que não devia ter feito, me perdoa pelo amor do teu nome. Então a pessoa se arrepende, ela confessa, ela se lava diante do Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus tem condições de perdoá-la, tem condições de lavar os seus pecados, porque ele derramou o sangue dele, e pode justificá-la diante do Pai. Mas quando isso não acontece, quando a pessoa não reconhece o Senhor Jesus, então é muito difícil. É impossível que haja perdão para ela. Então ela acaba morrendo e definitivamente, porque ela já está morta nos seus delitos e pecados, e fica só faltando o sepultamento. Bem, ele diz aqui assim, lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido. Quer dizer, a palavra de Deus, recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Quer dizer, volta à prática das primeiras obras. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum a hora em que virei contra ti. Puxa vida. Se não vigiares, virei como ladrão. Ninguém sabe quando o ladrão vem. Ninguém. Assim será a vinda de Jesus. E às vezes, a vinda de Jesus acontece na vida particularmente de cada um. É a morte, né? A pessoa passa para a eternidade. Então, para ela, Jesus veio naquele momento, né? Não é isso? Então, de repente, você não tem tempo mais para se converter, se arrepender. Não, minha amiga, meu amigo, você tem que examinar o seu coração e verificar o que está errado e reconhecer diante de Deus. Sabe, nós somos cheios de erros, de falhas, de pecados, mas nós sabemos o caminho para voltar à comunhão com Deus, que é o arrependimento, que é a prática das primeiras obras, que é a confissão dos nossos pecados e dizer, ó Deus, eu reconheço o meu pecado. Quando isso acontece, então há perdão. Há, naturalmente, uma salvação na vida da pessoa. Portanto, você é uma pessoa católica, espírita, evangélica, você crê em Deus, não crê em Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, olha, nada disso tem valor. A sua fachada religiosa não tem nenhum valor, não lhe garante nada. Inclusive, a própria Bíblia diz que a igreja, o templo, não protege o pecador. Às vezes a pessoa pensa que está na igreja, ela está protegida pelo templo. Não, o templo não protege o pecador. Não. Você tem que se converter, se arrepender desse seu passado, esquecer o seu passado e começar uma vida nova. Abandonar o erro, abandonar o que não serve, o que não presta, abandonar a prostituição, a promiscuidade, abandonar a mentira, o roubo, abandonar a falsidade, o fingimento, o engano, abandonar esse caráter sujo e maligno, demoníaco que há em você e começar a viver de acordo com a vontade de Deus. Talvez você diga, mas
eu não encontro forças. Mas se você falar com Deus sinceramente, se você buscá-lo de todo o seu coração, você poderá alcançar aquilo que você quer. Uma vida íntima e um relacionamento profundo, real, vivo com Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, só depende de você. Estudo do Apocalipse. Falando ainda sobre a carta de Sardes, capítulo 3 de Apocalipse, diz assim: tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Aleluia, que coisa maravilhosa, que palavras preciosas. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas, que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Puxa vida, minha amiga, meu amigo ouvinte, são poucas pessoas. São poucas pessoas, veja, são poucos os que são salvos. São poucos, não tem jeito. Há muita quantidade de evangélico, há muita quantidade de cristãos, quer dizer, cristãos de papel, mas poucos, muito poucos, não se contaminaram com esse mundo, não se deixaram enganar pelo coração, pelos sentimentos. São poucos os que andarão de branco, com vestiduras brancas, com o Senhor Jesus. Ele diz aqui no versículo 5, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Quer dizer, o vencedor de nenhum modo terá o seu nome apagado do livro da vida. E isso quer dizer o seguinte: há chance do nosso nome ser apagado do livro da vida. Há chance do meu nome, do seu nome, há chance, há risco dos nossos nomes serem apagados do livro da vida. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, quer dizer, estará limpo, andará com o Senhor Jesus. Ninguém pode andar com o Senhor Jesus, que é luz, ele é luz. Ninguém pode andar com o Senhor Jesus sendo trevas. As trevas não combinam com a luz. Então, ele define muito bem aqui: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas, uma ninharia de pessoas que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestiduras. O que é essa vestidura? Essa vestidura é o caráter cristão, o caráter cristalino, o caráter puro. Minha amiga, é isso que vale. Eu estava conversando com um bispo outro dia e eu lhe falei o seguinte: olha, o reino de Deus é como uma roda gigante. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. E a verdade é que no reino de Deus, o último é o primeiro e o primeiro é o último. No reino de Deus, os valores são diferentes do reino desse mundo. No reino desse mundo vale quem manda, quem tem dinheiro, quem tem poder. Mas no reino de Deus, aquele que é mais simples, o mais humilde, o mais insignificante, esse é o maior. Esse é o maior. É assim, minha amiga, meu amigo ouvinte. Não se iluda com esse mundo. Não se iluda com a fantasia desse mundo. Não se iluda com as coisas que esse mundo se nos oferece. Porque foi assim com Jesus. O diabo o levou ao pináculo do templo e disse: olha, a glória desse mundo, tudo isso te darei. Dá nada, mentiroso, safado, não tem nada para dar. Minha amiga, o diabo continua sugerindo. Se ele sugeriu a Jesus, que é o próprio Deus, imagine como ele não deve fazer com as pessoas, com os seres humanos, não é verdade? E o pior é que muitos cristãos que começaram muito bem se deixaram levar
se deixaram contaminar, contaminaram suas vestiduras com compromissos, com alianças com esse mundo e deixaram de viver a vida cristã pura e cristalina. Sabe, nesse mundo vale a lei do Gerson, a lei do mais esperto, mas não é isso no reino de Deus. No reino de Deus ganha aquele que é o último, que é o menor, que é o mais humilde, que é o mais simples. É esse que conquista as vestiduras brancas, que conserva o seu nome. Aliás, a Bíblia diz que mais vale um bom nome do que as muitas riquezas, todas as riquezas desse mundo. Então, aquele que conserva a sua integridade espiritual, conserva a sua santidade, a sua pureza diante de Deus. Eu não estou falando de fanático, não, de fanatismo, não. Eu estou falando de pureza, pureza de olhos, pureza de pensamentos, pureza de palavras, pureza de sentimentos, pureza, enfim, de conduta diante de tudo e de todos. É difícil ver isso nos dias atuais, porque mesmo dentro das igrejas existe aquele espírito enganador, espírito de esperteza, espírito de querer passar a perna no outro. Jesus diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que maravilha! Que coisa gloriosa para aqueles que se comportam tal qual o Senhor Jesus quer. Nós somos, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós cristãos, os verdadeiros cristãos, temos que revelar Jesus na nossa conduta. As pessoas lá fora têm que ver Jesus em nós. É como a Virgem Maria, quando ela estava grávida de Jesus, ela foi visitar Isabel, a mãe de João Batista. E quando ela entrou na casa de Isabel, Isabel ficou cheia do Espírito Santo por causa dela. Que coisa gloriosa! Que coisa magnífica! Puxa vida! Você pode ler isso lá em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 39. Diz assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Aleluia. Quer dizer, Maria, a Virgem, estava tão cheia de graça, tão cheia da presença de Deus, que quando ela saudou Isabel, Isabel ficou possuída do Espírito Santo. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer que você vença. Essa vitória que você tem que ter, que eu tenho que ter, que nós temos que ter. Fazer as pessoas serem possuídas pelo Espírito Santo pela nossa saudação, pelo nosso olhar puro, pelo nosso falar correto, verdadeiro, sim, sim, não, não, pela nossa conduta real, verdadeira, honesta, íntegra, pelos nossos pensamentos puros, deixando de lado os egoísmos, o egocentrismo, deixando de lado aquele caráter fingido e mentiroso e praticando aquilo que Deus nos outorgou, que é a sua graça. A graça de Deus era com a jovem Maria, que depois veio ter outros filhos. Depois que Jesus nasceu, ela veio a ter outros filhos. Ela deixou de ser virgem para ser mulher. Mas, enquanto estava com
a criança no seu ventre, o Filho de Deus ali, ela estava cheia do Espírito Santo. E a sua saudação fez com que Isabel ficasse possuída pelo Espírito Santo. Minha amiga, meu amigo ouvinte, vamos primar pela qualidade de caráter. Vamos lutar mais pela qualidade do nosso próprio caráter do que pela conquista de bênçãos materiais. Porque se a gente tem uma qualidade de espírito, de coração, uma qualidade de cristianismo, é claro e evidente que todas as coisas nos serão acrescentadas. Foi o que o Senhor Jesus disse. Ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tudo que você quiser. O rei Davi disse, o rei cheio do Espírito Santo disse: agrada-te do Senhor. Quer dizer, como que a gente pode agradar ao Senhor? A gente só agrada ao Senhor quando a gente manifesta uma fé viva nele, quando a gente manifesta um caráter, uma comunhão, quando a gente manifesta uma vida verdadeiramente que glorifique o nome dele diante das outras pessoas. Então, agradando a Deus, ele vai satisfazer todos os desejos do nosso coração. O que você deseja na vida? Deus conhece os desejos do seu coração, sabia? Minha amiga, meu amigo ouvinte, o mais importante é a decência de caráter, de comportamento, de atitude cristã que glorifica a Deus, como Maria, cheia do Espírito Santo, ao saudar Isabel, ela ficou possuída do Espírito Santo. Imagine se cada um de nós tivesse da mesma forma essa plenitude do Espírito Santo, para que ao saudar as pessoas elas fiquem cheias do Espírito Santo. Imagine como Jesus não seria glorificado, não é verdade? Pois é, só depende de nós, só depende da nossa atitude de consertar, de reparar o nosso coração, deixar o orgulho, a prepotência de lado e viver de acordo com a humildade do nosso Deus, do Espírito Santo, em nome do nosso Senhor Jesus. Estudo do Apocalipse. Nós estamos falando a respeito das cartas do céu, as cartas que vêm diretamente do trono de Deus para a igreja aqui na terra, para aqueles que têm abraçado a fé no Senhor Jesus. E nós temos descoberto muitas coisas que verdadeiramente não sabíamos. Por exemplo, a gente pensava que o fato de nós manifestarmos amor, fé, perseverança, suportar provações por causa do nome de Jesus, isso era o suficiente. E quando na realidade não é. Além disso, nós temos que manifestar uma pureza de caráter, a presença de Deus, sabe? A gente tem que revelar Jesus através do nosso comportamento. Não revelar Jesus nas nossas palavras, através de palavras, mas, sobretudo, através de um comportamento genuinamente cristão. Um comportamento limpo, puro. Jesus, uma ocasião, disse: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. E o fato é verdade. Que adianta a gente dizer que é cristão e se manifesta como se fosse um não cristão, não é? Que adianta a gente dizer: eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia, eu conheço a Bíblia, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minhas ofertas, etc. Mas, no fundo, a pessoa comete outros erros, pecados, que ela sabe que está errado. Não é uma pessoa de Deus que faz aquilo. Então, não adianta nada as obras se o caráter não é bom. Então, você e eu, todos nós temos que primar por um caráter limpo. O que vale para Deus é a qualidade de cristianismo, não é a quantidade de obras que nós fazemos, mas a qualidade de caráter, a qualidade de comportamento cristão. Minha amiga, meu amigo ouvinte, vamos lutar por isso. Vamos passar agora a outra carta, a sexta carta, penúltima carta, que é a igreja em Filadélfia. A igreja em Filadélfia, a carta à igreja em Filadélfia, tem muito a ver com a igreja em Esmirna.
Porque na igreja de Esmirna, Jesus diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Ele não fala de obras, não fala de amor, não fala de fé, de perseverança. Ele diz a tribulação e a pobreza. Aqui na carta em Filadélfia, ele diz assim: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Olha só como Jesus identifica a igreja de Filadélfia. Conheço as tuas obras. Aqui ele vê as obras de Filadélfia, diferente de Esmirna. Esmirna tinha apenas tribulação e pobreza, mas um caráter limpo. Tribulação e pobreza era a característica da igreja em Esmirna, mas a característica da igreja em Filadélfia eram obras. Ele diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Veja que na igreja de Esmirna Jesus fala que ela era pobre, atribulada e pobre. Na igreja de Filadélfia ela tem pouca força. Puxa vida, que beleza, né? Às vezes a pessoa é tão insignificante na igreja, às vezes a pessoa não é ativa na igreja, às vezes a pessoa nem é obreira na igreja, ela está esperando ser chamada, ela é tímida e ela não se apresenta, ela não aparece, ela não chama atenção para si, ela é tímida e ela senta bem assim afastada, bem distante para não incomodar ninguém, e ela fica ali no seu cantinho, não manda demônio embora, não ora pelos enfermos, enfim, não age com obras, mas o seu coração é tão puro, o seu coração é tão grande, porque ela está sempre orando pelo pastor, pelo bispo, ela está sempre intercedendo a Deus por nós como se fôssemos seus filhos. Ora, que grandeza de fé, de caráter. Ela vive uma vida de acordo com o que ela conhece da palavra de Deus. Ela vive uma vida pura. Ela procura apenas somar e não diminuir. Ela procura sempre defender e não acusar. Ela procura sempre olhar com bons olhos e não com maus olhos. Ela procura sempre perder para poder ganhar. Que maravilha! Ela não se manifesta, ela não se identifica de forma que as outras pessoas possam vê-la. Não, ela fica no cantinho dela. É aquela cristã que está sempre intercedendo a Deus por aqueles que precisam. Suas orações são em favor das pessoas que sofrem, do pastor, da igreja, do bispo. Ela, ao invés de ficar observando o que fulana ou beltrano está vestindo, ao invés de ficar observando a roupa, se está curta, se está comprida, se os cabelos estão vamp ou se não estão, ela não está preocupada com a aparência dos outros, ela está sempre orando em favor deles. É isso que agrada a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte. E essa era a situação da pessoa que tem o caráter da igreja de Filadélfia. Porque ele diz assim: conheço as tuas obras. Ora, uma oração incessante. É uma obra bonita, é uma obra extraordinária. O poder da oração, o ministério de oração é algo extraordinário. O que adianta? Muitas são as pessoas que ficam curando os enfermos, libertando os endemoniados, orando, etc. e tal, fazendo coisas grandes lá fora, manifestando fé e tal. Mas tem os seus pecadinhos, tem os seus errinhos, tem as suas censuras, né? Suas críticas. Porque você sabe que quando a pessoa faz muita coisa para Deus, ou faz qualquer coisa para Deus, normalmente ela se acha com o direito de criticar as outras que não fazem. Não é? É isso que tem acontecido nesse mundo, um mundo cão. Aquela ali não faz nada, eu é que faço, eu é que curo enfermos, a minha oração curou fulano, beltrano, libertou a pessoa do demônio, eu fui visitar cicrano, etc. No entanto, por trás disso, ou por debaixo disso, esconde pecados, esconde pensamentos negativos, pensamentos diabólicos, pensamentos
de Jezabel, né? De prostituição, mas aquela outra não, aquela cristã que não faz nada disso, talvez seja pobrezinha, sua oferta seja tão simplesinha, mas o seu coração é tão grande diante de Deus, porque ela procura mostrar qualidade. Ela não fica censurando, observando com maus olhos para censurar os outros. Não, enquanto está na igreja, ela está orando pela igreja, pelo povo de Deus. Ela intercede por nós. E Deus está observando. Lembra quando Jesus disse, olha, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Por que ele manda fechar a porta? Para deixar a pessoa sozinha, para que ela fique sozinha, para que ninguém fique vendo as suas orações, etc. Não, ela está ali, né, numa maneira singela, simples, numa maneira bastante limpa, né, porque está falando com Deus e não chama a atenção de ninguém, senão do próprio Deus. Ela não é aquela pessoa que começa a falar em línguas estranhas alto para chamar a atenção dos outros. Não, ela chama a atenção de Deus. As suas orações é para Deus. Olha, minha amiga, meu amigo ouvinte, essa é a qualidade que Deus quer que nós tenhamos. Além das orações de libertação, de ajuda, pela fé, etc., mas nós temos que manter o nosso coração limpo, limpo de críticas, de censuras, de maus olhos. Às vezes a gente não tem paciência com os mais fracos na fé. Normalmente quem tem uma fé viva, etc., normalmente não tem paciência com os mais fracos na fé. E isso está errado. Está errado. O que adianta você manifestar uma grande fé lá fora e não ter paciência com aquele que está ao seu lado, que necessita de você? Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Uma pessoa como essa que nós falamos, a porta para ela está sempre aberta. Ninguém pode fechá-la. Ela pode entrar e sair, ela pode falar, interceder, ela pode chegar à presença de Deus a qualquer momento, porque ela está vestida de vestiduras brancas. Ele diz aqui, eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecerão que eu te amei. Então, deixa-me repetir essas palavras porque são muito importantes. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra.